E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui diretamente do Conarec 2022, bombando no último dia para gravar mais uma edição especialíssima, muito incrível do nosso Super Talk Consumidor Moderno. E aqui um papo muito interessante sobre o poder do Analytics, dos dados, da inteligência artificial para impulsionar, potencializar a experiência do cliente. E nessa conversa vocês vão ver aqui duas pessoas incríveis, o Thiago Gonçalves, vice-presidente de marketing e vendas da Stiling, com o Roger Lovelin, CEO da Kavai. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desta conversa. Eu acho que eu falei disso recentemente na minha palestra, mas acho que o mais importante é solucionar problemas complexos, tirar dores importantes dos consumidores. Quanto mais informação você tem, seja informação digital, seja dados, seja informação objetiva, subjetiva, faz com que você consiga construir uma melhor solução para teu consumidor. Então acho que hoje existe uma vantagem muito grande, tem cada vez mais canais para você capturar mais informação e com essa informação você tomar melhores decisões em relação às diferentes soluções ou produtos que você precisa construir ou melhorar ou até às vezes tirar da tua proposta de valor. Então acho que é uma super ferramenta para tomar melhores decisões de cara à experiência do consumidor. Não sei o que você acha. Não, concordo muito com você, eu acho que hoje a gente tem uma profusão de dados muito grande e temos o benefício de ter tecnologia para ser capaz de processar tanta informação. Eu acho que a grande questão aqui é a gente fazer as perguntas certas para esses dados, para identificar quais são os problemas que de fato valem a pena se resolver. Eu venho conversando muito com alguns profissionais do mercado e o que eu sinto às vezes é que no mercado precisa passar por um amadurecimento de olhar o mercado pela ótica do cliente. Eu participei do nosso painel e a gente estava conversando no painel sobre que processos da jornada do cliente eu posso digitalizar. E eu falei para a pessoa que estava falando isso, falei, qual que você pode digitalizar ou qual que seu cliente gostaria que fosse digitalizável? Ou vai se beneficiar com essa digitalização? Sim. Não pode ser sobre você, tem que ser sobre como você vai facilitar a experiência do seu cliente com a sua marca. E para você poder identificar quais são as suas oportunidades, você tem que poder escutar melhor o que ele está falando. E aí essas tecnologias de inteligência artificial te permite ouvir em grande escala, e resumir, categorizar e priorizar o que está sendo escutado, vai te permitir tomar decisões de quais processos e como fazer uma evolução contínua desses processos. E de fato, olhando o negócio. No final do dia, isso tem que impactar os ponteiros de performance de negócio. Eu acho que isso no final do dia se reduz em tomar decisões mais inteligentes. Mas você nunca vai tomar decisões muito inteligentes se você unicamente olha para os dados, né? Acho que o que você está falando contexto é fundamental. E hoje em dia a gente não pode perder, mesmo que tem mais tecnologia, tem ciência artificial, falar com o cliente, ouvir ele, ir diretamente na fonte, para mim é fundamental. Eu costumo brincar, Roger, que você precisa escutar bem para você poder entender bem. Mas se você escuta bem e entende bem, você pode conversar bem. E a grande solução vai vir do diálogo. Os dados vão permitir você dialogar. Sim. E é daí que vai vir a inovação. Sim. E a solução. Sim. Mas é isso, tem que ir para o mercado escutar. Não tem jeito. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Acho que isso passa por algumas questões. A primeira é a questão das informações, dos dados que são gerados, não são dados da área de CX ou da área de vendas ou da área de marketing. A gente tem que olhar isso como uma jornada única dentro da nossa organização. Então a primeira coisa, se o cliente estiver no centro, você olhar como uma jornada única, esses dados, não importa de qual etapa que é, eu estou gerando insights da jornada. Se quem vai consumir isso é marketing, que está gerando demanda, se é vendas que está gerando o primeiro impacto, ou se é o pós-venda e relacionamento, é outra questão. E a questão é como você habilita mais canais para que seu cliente possa falar, de novo, uma perspectiva do cliente. Eu venho conversando com algumas empresas, hoje, que falam o seguinte, vou montar agora um único app para centralizar a experiência do meu cliente e eu ter um dado único de identificação dele. Eu falei para ele, cara, o problema da identificação única do cliente é um problema seu, não é do cliente. Você tem que dar para ele mais canais. Qual que é o canal que funciona melhor para ele? Qual o melhor momento dele interagir com a tua empresa? Você permitir para ele esse canal e ser capaz de escutar, não importa qual canal, e gerar informação que te permita medir a performance, a experiência do cliente e gerar insight para a tua operação. Mas sempre tem que olhar de fora para dentro. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Fazer essa virada de chave que vai permitir a gente ser mais inclusivo.
a gente vai estar incluindo o cliente na nossa decisão? Acho que esse é o ponto central, não? Eu acho que o cliente, muitas empresas, às vezes é um tema ainda novo, né? E um tema, às vezes, difícil de explicar. Quanto mais a gente é transparente como empresa, explica para o cliente por que você precisa dessa informação, o que você faz com essa informação, como é que essa informação melhora o produto que você está construindo para ele e o serviço que você vai dar para ele. Claro, o cliente vai ser o primeiro em querer abrir essa informação e acho que esse é o ponto que tem essa barreira que a gente, acho que ainda não conseguiu superar no mercado. Mas concordo 100%, acho que é envolver o cliente no problema e também na solução. E isso, eu acho que também atende, cara, um grande desafio que a gente vai ter no mercado a partir de agora, que é a questão do third party data para o marketing. Quando você não puder capturar o dado, a única forma de você ter o dado é se o cliente estiver disposto a dar. Sim. E ele só vai trocar essa informação, que é um bem super valioso dele, se ele tiver valor nessa troca com você. Sim, 100%. Essa conversa tem que entregar algum serviço, algum benefício para ele de alguma forma, para que ele queira te procurar e começar essa conversa com você. E isso muda totalmente a dinâmica do jogo. Não é de push, não é eu só fazendo campanhas e empurrando, criando segmentações que criam target, que botam um alvo nas costas das pessoas e eu vou entregar essa comunicação dentro daquele alvo. Não. É falar com comunidades, estabelecer conversas e ele perceber que ele faz parte da conversa. O cliente hoje é apreensivo. Eu também me coloco no lugar do cliente. Sim. Quem sabe que as empresas fazem com toda a informação, quando você aceita um cookie hoje, eles acompanham toda a tua jornada na internet, é um pouco assustador. Então, definitivamente, eu acho que tem que ter mais transparência, mais inclusão, explicar para as pessoas que o que a gente vai fazer com essa informação, como isso vai beneficiar o mercado e o consumidor no mercado. Exatamente. Do meu ponto de vista, que a gente ainda somos uma corporação, somos uma startup, acho que estamos num ambiente muito rápido, dinâmico. Eu acho que a gente nasceu já com um ADN de tecnologia, de ter muita ciência e muito respeito pelos dados, pela informação que a gente captura. Obviamente, como empresa global também, o fato de que a gente nasceu no México, mas a gente chegou no Brasil, estamos na Argentina, em outros países da América Latina, na Turquia. Isso faz com que a gente precise ser muito bom, muito rápido em como lidar com os órgãos regulatórios de cada país, com as leis que cada país tem. Eu acho que é um tema de sensibilizar e de criar um awareness dentro da empresa de por que é importante cuidar e respeitar dessa informação, como é que isso contribui para melhorar a proposta de valor para o consumidor. E eu acho que com isso os funcionários também acabam entendendo que se a gente quer cuidar do cliente, a gente precisa cuidar da informação do cliente para a gente conseguir construir melhores soluções para o cliente. Então é meio que um círculo virtuoso. Sim. Acho que a gente, desculpa continuar falando um pouco sobre a nossa empresa, mas a gente faz... Por favor. A gente tem parte do nosso credo é fazer com que as pessoas pensem como donos de negócio. Se você consegue explicar para eles por que a gente faz as coisas que a gente faz, eu acho que as pessoas acabam respeitando muito mais o que elas fazem, porque elas se sentem dono. E isso significa que eles vão cuidar mais da informação que a empresa precisa tratar, né? Eu acho que você foi tão preciso na resposta que eu complementaria até com um outro aspecto disso. Você pegou um ponto que eu gosto muito, que é vocês têm uma preocupação com a experiência do colaborador, para que você possa, através deles, entregar uma boa experiência para o seu cliente. Quando a gente percebe que existe um UX, que é a outra face da moeda do CX, é muito mais fácil você educar as pessoas e conscientizarem elas sobre as responsabilidades que elas têm no trabalho delas. E aí uma discussão de privacy by design, como é que eu crio algo em que eu tenha dados, porque vocês são uma empresa direcionada por dados para tomar decisões de como construir o processo, mas se capture os dados que de fato são essenciais para construir uma solução adequada. No nosso lado, que é uma plataforma, uma inteligência artificial, que faz o listening, a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade enorme por trafegar informação, que são dados públicos, mas são dados muito importantes. E como que eu transformo isso em insight para o cliente? Como que eu ajudo ele? Eu até conversando com o Jax, a gente chegou até no termo de fazemos a curadoria do essencial e resumimos a informação mínima de valor que ele possa tomar decisões com base nela. E sendo responsáveis, porque as pessoas vão tomar decisões com base nessas informações. Sim.
Bom, do meu ponto de vista, chegando para o Brasil como estrangeiro, eu já trabalhei aqui o ano 2010, fiquei 4 anos, fui para o México e voltei recentemente. E eu acho que o Brasil tem muita coisa para oferecer para o mundo, não? Do ponto de vista de práticas para o cliente, eu acho que o consumidor brasileiro ele é mais exigente que qualquer outro consumidor que eu já conheci na América Latina. Então acho que ele eleva muito a barra, o jogo e a entrega que a empresa tem que ter. E a gente tem conseguido levar isso para outras partes e para outros mercados que a nossa empresa atua. Por exemplo, 2 anos de garantia que a gente oferece aqui no Brasil, isso nasceu no Brasil. A importância de oferecer para o cliente essa segurança na pós-venda, acompanhar ele na jornada sendo dono do carro, nasceu no Brasil e a gente acabou levando para outras partes do mundo. Mesma coisa com as tecnologias que a gente utiliza. Por exemplo, você falou de social listening. A gente viu que tem muita mais empresas mais sofisticadas fazendo isso no Brasil do que em outras partes da América Latina. Por quê? Provavelmente porque o ecossistema tecnológico, digital, de startups, o ecossistema de startups, ele nasceu primeiro no Brasil. Então, quando, por exemplo, eu comecei a contratar pessoas aqui no Brasil, eu encontrei mais talento pronto, porque já tinha passado por experiências em startups. Já tinha feito parte de empresas de alto crescimento. Então, acho que o Brasil está numa ótima posição para exportar tecnologia, talento e melhores práticas. Não, concordo contigo. Acho que o Brasil conseguiu surfar uma onda super interessante, com boas universidades de engenharia nos últimos anos. O próprio caso da Stiring. A Stiring é uma empresa que tem uma inteligência artificial focada em processamento de linguagem natural, desenvolvida no Brasil. Ela começou dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. E hoje temos capacidade e tecnologia para competir com players de NLP internacionais, focado no idioma do português do Brasil, em comparação de estudo acadêmico, e a gente está no topo em comparação com qualquer um dos big techs globais. Então isso comprova que o Brasil tem material humano e capacidade de inovação muito boa. Mas eu acho que aí a gente conecta com o que você comentou no começo, que é o brasileiro tem um grau de exigência em serviço alto, porque ele tem um perfil de prestação de serviço interessante. Ele tem uma questão do acolhimento, do tentar entender bem as pessoas, que é um negócio que é muito particular nosso. Mas isso também mal acostuma o consumidor e ele exige isso. Esse é um ótimo ponto, não? Que o brasileiro ele é early adopter, mas ao mesmo tempo, eu tenho um exemplo, não sei se um exemplo é a palavra certa, mas é engraçado. Você pensa no efeito do Wi-Fi no avião. O consumidor entra ele sei lá, viajou 10 anos sem Wi-Fi no avião, mas no momento que você fala para ele, tem Wi-Fi, você pode fazer streaming de Netflix. Se o Wi-Fi não está funcionando perfeitamente, o consumidor vai ficar puto. Então é muito engraçado isso, né? E é muito legal. E a questão dos dados e como isso te ajuda a relativizar essas performances e entender, pô, legal, a questão de 2 anos de garantia gera uma satisfação maior? Gera. Mas como é que isso depois impacta o meu resultado, o LTV desse cliente? Sim. Isso gera mais recorrência dele? Eu fidelizo ele melhor? Quando você começa a conectar isso com os outros mercados, como é que está a minha performance de retenção em cada mercado? Esse tem essa característica, eu tentar correlacionar isso. Isso tem impacto de negócio, mas tudo começou a analisar uma prática de serviço e um comportamento do consumidor local. Isso é muito legal. Acho que a criação da expectativa, ser muito claro em que o que você faz, o que você oferece, o que você não oferece, educar o cliente, envolver ele, é fundamental. O exemplo dos 2 anos de garantia, o carro que antes falhava, ele vai continuar falhando agora. Sim. Só que agora a gente oferece uma garantia e agora a gente tem uma empresa que fica por trás do problema e que atende ao problema que o cliente está tendo com o carro. Mas ao mesmo tempo também coloca, agora o cliente tem um lugar onde reclamar, tem uma empresa para falar, cara, não está funcionando o carro, etc. Então tem que ter muito cuidado também como a gente vai educando e vai criando essa expectativa no mercado. E você pegou um ponto importantíssimo para mim no processo de CX, que vai para muito além da tecnologia e de qualquer mercado, regionalmente falando, é a questão da transparência. Eu estava conversando com uns amigos de CX, ele estava falando sobre um problema de uma empresa de e-commerce do Brasil, que ela estava com uma questão muito importante de logística, de entrega de produtos. E ninguém se levantou para falar para o CEO da empresa, por que você não avisa para o cliente que você não vai entregar? Sim. Por que você espera ele reclamar? Se você já sabe que você teve um problema de logística, isso vai virar uma reclamação. Por que não ser proativo e transparente? E gerenciar a expectativa dele? Ele sabe que agora o que ele pode esperar. Ele pode gostar ou não.
ou não gostar dessa informação, mas ele tem a informação. E a decisão de como validar agora é dele. E quando você faz isso, eu te dou uma garantia de 2 anos. Eu não te garanto que o carro não vai ter problema. Só que eu te dou um manual com regras para você saber como você vai acionar, canais de atendimento, o que vai estar coberto por essa garantia. E isso vai te dar tranquilidade. Sem dúvida. Não quer dizer que não vai ter mais problemas. E eu brinco, não tem problema ter problema. O que não pode é não ter solução. E se você tem transparência e administra a expectativa dele com uma comunicação clara e objetiva... A questão não é evitar o problema, é como você lida com o problema. Como você lida com o problema. E ele saber que ele tem alguém que ele pode contar, alguém que é responsável por isso. Sim. Isso muda o jogo. Concordo. E isso que é CX. Sem dúvida. Sinceramente, eu não sei se é muito diferente ou vai ser muito diferente do que tem sido a experiência do cliente historicamente, né? A única coisa que eu acho que vai mudar, ou as coisas que estão mudando, é o que a gente estava falando no início, não é tecnologia, ciência artificial, canais digitais, mas no final do dia os clientes estão procurando as mesmas coisas. E a forma em que eles vão julgar uma boa experiência, uma experiência ruim, é transparência, é comunicação, é empatia, é uma empresa que realmente fale uma coisa e faça essa coisa. Sim. Então eu acho que, sinceramente, eu como empresário, olhando para o futuro, eu estou muito empolgado com aproveitar as tecnologias que vêm na frente, que vão continuar existindo, que simplesmente vão dar mais poder para a gente tomar melhores decisões. Social listening é poder ouvir exatamente o que está acontecendo, sem você ficar sem essa informação. Você precisa dessa informação para você conseguir solucionar o problema para o teu consumidor. Então, sinceramente, eu acho que é continuar um pouco o que já estava acontecendo, mas agora com mais informação e mais acesso. Eu acho que vai passar muito por cada vez mais a gente conseguir integrar um pouco mais a jornada do cliente dentro das nossas organizações. O mundo é quebrar a cilada, é sair dos silos entre as áreas, porque você tem parte da informação que está no time que está na geração de demanda, parte que está no time de aquisição, parte que está no time de pós-venda. Quando a gente conseguir fazer esse dado ser um único dado fluido na organização e você vê o que eu chamo de journey insight de todo esse processo, isso vai permitir a gente entregar um CX de qualidade e não digo com grandes inovações, é um CX básico de boa qualidade, sem fricção, nem para o cliente que está do outro lado da mesa, mas nem para a empresa executar isso. Hoje eu vejo que tem algumas empresas que têm um super processo de CX, mas o processo interno é tão fragmentado e tão fraturado, é tão traumático para executar isso, porque você tem que coletar coisa, conectar coisa, amarrar coisa. E o que a gente precisa conseguir é quebrar isso, evoluir para um modelo onde o cliente está no centro e ele tem uma única informação seguindo a jornada dele toda. Acho a que evolução é de dentro para fora. O comércio eletrônico, o mundo digital também acostumou muito o cliente ao autosserviço. Eu acho que também o autosserviço ele vai continuar crescendo e explodindo, não? Dentro da experiência do cliente. Eu acho que está muito alinhado também um pouco com o que você fala. E quanto mais a gente consegue entender holisticamente essa experiência, essa jornada e conseguir fazer meio que esse tracking da experiência do cliente, você consegue oferecer soluções de autosserviço para ele ao longo da jornada. E você entrar e ajudar ele quando essa experiência de repente quebra ou não consegue passar ou evoluir. Perfeito, perfeito. Acho que é isso. Cara, muito bom o Obrigado. papo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então é isso, pessoal. Acredito que vocês puderam aproveitar muito os insights dessa conversa incrível. E eu tenho certeza que vocês vão continuar aproveitando os insights de outras edições do nosso Super Talks Consumidor Moderno. Espero que vocês tenham gostado muito disso aqui, diretamente aqui do nosso CONAREC 2022. E claro, convido todos a continuarem compartilhando, acessando, lendo, usufruindo de todos os conteúdos da nossa Consumidor Moderno, dos nossos canais nas redes sociais e, é claro, tudo aquilo que está rolando aqui no CONAREC 2022. Até a próxima!